Shalom, shalom, querido, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos vocês e vamos dar início à nossa palavra de Deus. Tomando o nosso cafezinho e trazendo aqui algo de Deus para a nossa meditação nesse dia de hoje. Querido, o que eu quero dizer para vocês nesse dia é sobre a questão da obra de cura e de libertação. A obra de cura e libertação, todo mundo acha uma obra bonita, porque ali os espíritos se manifestam, as pessoas tiram os espíritos malignos da pessoa, pessoas são curadas, mas aqui um alerta para todos vocês que têm o desejo de fazer essa obra. Eu creio que muitos pastores, bispos, apóstolos, irmãos, irmãs de ciclo de oração, que são envolvidas com esta obra de cura e libertação, ela sabe das retaliações. Ah, não tem? Tem sim. Quando a obra de cura e libertação ela é feita de verdade, executando a palavra de Deus como ela é, existe uma grande retaliação sim sobre a vida dessas pessoas que trabalham diretamente nesta área de cura e libertação. Isso daí eu posso assinar embaixo, porque eu trabalho dentro dessa área e eu sei muito bem o quantas retaliações eu já recebi. Pessoas que casamentos já acabaram, famílias destruídas, pessoas desempregadas, pessoas praticamente na miséria. Por quê? Porque as retaliações são fortíssimas. E nós vimos aí várias histórias dos apóstolos aí apanharam quando estavam fazendo a obra de libertação por pessoas movidas por espírito maligno. E eu e você não somos diferentes, mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: revestido de todas as armaduras de Deus, para quando o dia mau chegar, você esteja revestido da palavra de Deus. Mas eu não quero aqui desencorajar você a não fazer a obra de Deus. Pelo contrário, eu quero encorajar você a fazer a obra de Deus como ela é e deve ser feita, através dos ensinamentos da palavra de Deus, o qual os apóstolos de Cristo Jesus nos ensinam, através dos evangelhos, através das epístolas gerais e através das cartas de Paulo. Então, se você quer fazer a obra de Deus, leia primeiro a palavra de Deus. É tão simples. Você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ler a vida de Jesus, o ministério de Jesus de 3 anos e meio, de cura, de libertação, a vida dos apóstolos. E eu quero trazer aqui, querido, algo importante da parte de Deus, lá em Romanos 8. Vamos começar lá em Romanos 8. Abra sua Bíblia em Romanos 8 e preste atenção. Portanto, esses que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, jamais você pode fazer a obra de Deus porque você acha bonito. Você tem que fazer a obra de Deus por chamado, direcionamento do Espírito de Deus na sua vida. Amém? Vai ter retaliações, mas você vai estar revestido. Ele diz: quem está na carne não pode agradar a Deus. Então não vai existir comunhão entre você e Deus. Então tudo aquilo que você vai estar fazendo é superficial. E ele vai mais longe, Paulo falando aos Romanos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, amado, se você não tem o Espírito de Deus, você não pode fazer a obra de Deus. Porque para você fazer a obra de Deus, nós vamos ver mais lá na frente, você tem que estar revestido do poder, da autoridade. E isso aí, o Espírito de Deus em ação na sua vida, querido. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo fala mais: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se você realmente, se Cristo está em você, você tem que estar morto para o pecado. Então, o que é que nós vemos hoje nos altares, nas igrejas? Mulheres seminuas, mulheres sensuais, homens aí que desagradam a Deus pelas suas atitudes, né? Seus gestozinhos, pessoas que não largaram o mundo e trouxeram o mundo para dentro da igreja, estão trabalhando dentro da cura e da libertação, achando que Deus é menino e que Satanás é bobo. Não, Satanás está batendo palma. Por quê? Porque você simplesmente não tem a comunhão com Deus, porque a palavra de Deus diz claramente: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, e se você não agrada a Deus, é porque você não tem comunhão com Deus, você não tem um relacionamento com Deus, e você se torna aí um objeto de uso de Satanás. Então é necessário que você mortifique a sua carne, os desejos carnais. E isso daí, querido, você tem que estar enraizado dentro da palavra de Deus para que você possa resistir às tentações carnais, que são muito fortes.
São muito fortes em todas as áreas da sua vida. E agora imagina só, além de você ter que estar revestido, você está dentro da obra de libertação, e esses demônios, o qual você tem expulsado, tem botado a mão na cabeça, como a palavra de Deus nos ensina, tem ungido essas pessoas, e as retaliações? Hein? E as retaliações? Os seus vícios, esses espíritos conhecem você desde o dia que você nasceu. Ele sabe das suas fraquezas, ele sabe de tudo que você faz. Espírito de adivinhação, a igreja de Cristo Jesus hoje está cheia de espírito de adivinhação. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz logo, olha, é simples, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, então não existe comunhão. E ele continua dizendo, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, então o seu corpo tem que estar morto para os desejos carnais. Então, cai o adultério, cai a fornicação, cai essas coisas todinhas que a carne deseja, que a carne milita, com o Espírito para afastar realmente você dessa comunhão com Cristo Jesus. Então é preciso o quê, pastor? É preciso que você ore, se consagre, obedeça os estatutos, os mandamentos da palavra de Deus, para que você esteja respaldado no mundo espiritual. Para que quando você abrir a sua boca, o Espírito de Deus, ele vem e haja por você. Mas pastor, eu vejo tanta gente aí com a vida de cabeça para baixo aí, e os espíritos saem, isso e aquele, irmão, espíritos enganadores. Se você se aprofundar, se você entrar realmente dentro desse mundo da batalha espiritual, da cura espiritual, você não tem noção do que os espíritos malignos são capazes. Espírito que chega na porta da igreja, quando ele vê que a igreja é forte, olha aí uma dica, e a igreja de oração, a igreja que está na posição, eles não conseguem entrar, eles ficam na porta, a pessoa entra, mas quando a pessoa sai, eles voltam de novo para aquelas pessoas, e as pessoas continuam praticando as mesmas práticas. Por que não se liberta? Porque não tem uma vida baseada na palavra de Deus. Pessoas que chegam lá no altar, quando o pastor chama, quando o obreiro chama, recebe a cura, recebe a libertação, se sente bem, mas quando chega em casa, volta tudo de novo. Por quê? Porque a sua casa não está santificada. Não só você, mas tudo que é seu, todos os seus objetos, aí não está. Por quê? Porque o filho leva a namoradinha para dentro de casa, porque o marido está ali com garrafas de cachaça dentro de casa, cachaça na geladeira, cachaça no armário e outras coisas mais aí. Eu estou falando das coisas mais simples, entendeu? Então, como o Espírito de Deus vai operar dentro de uma área dessa, mano? Então, você tem que abrir os seus olhos e prestar atenção. Então, eu que necessito ser cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, agora Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8 também. Você vai ver os 70 que Jesus comissionou. E dentro desses 70 tinha o diácono Filipe. Filipe, homem cheio do Espírito Santo. Então você vai ver que um homem cheio do Espírito Santo, ele não tem engano. Ele fala aquilo que o Espírito Santo de Deus manda, aquilo que ele está cheio. Você não vai ver aqui Filipe de hipótese alguma revelando número de carteira de identidade, número de CPF, carro, fazenda. Você não vai ver essas coisas. Então você vai ver totalmente diferente. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos adiantar aqui no versículo de número 5 em diante, que é que diz a palavra de Deus. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Então, Filipe, ele vai à cidade de Samaria evangelizar, porque Filipe, não Filipe apóstolo, mas esse Filipe, o evangelista, ele diácono, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele desce e vai à cidade de Samaria. Pregar quê? Pregar a Cristo. Então a pregação de Filipe era sobre Cristo. Então ele não inventava coisas como esses líderes das igrejas de hoje estão inventando. Você não vê Filipe falando de outra coisa. É muito simples. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. O qual Cristo? O Cristo que os apóstolos ensinaram a ele e que conviveram com ele. Então ele não vem aí inventar o que essas igrejas estão inventando. Espírito de adivinhação. Irmãos e irmãs, as igrejas de hoje estão cheias de espírito de adivinhações, e Paulo passou por uma prova sobre essas questões de espírito de adivinhação. Vamos mais para frente?
Então diz assim no versículo 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quais são esses sinais que Filipe fazia? Era dizer o número da casa, era dizer que da amante, era dizer de um apartamento, da campanha que foi isso, que você deixou disso. Não, vamos ver porque os sinais aconteciam na vida de Filipe. Pois o que os espíritos imundos saíam de muitos que tinha chamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, quando eu olho para essa passagem e vejo aqui a vida de Filipe, um diácono, e olho a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, de Pedro, de João e de outros apóstolos, e vejo agora a vida de Jesus, de Cristo Jesus, o qual Filipe pregava, acontecia essas mesmas coisas. Quais eram os sinais? Os sinais que aconteciam na vida do Senhor Jesus era que o paralítico andava, o coxo era curado, o cego via, e muitos espíritos malignos saíam daquelas pessoas, e aquelas pessoas eram libertas. Esse é o evangelho de cura e de libertação, meus amados. Como nós falamos aqui sobre aquela mulher que estava doente, a mulher com fluxo de sangue, e ela tocou no manto de Jesus, na orla de Jesus, foi curada. Aquele homem, aquela mulher que só andava encurvada há 18 anos, foi curada. Jesus repreendeu aquele demônio que estava nela, oprimindo ela, a coluna dela, e ela foi curada. Então esse é o verdadeiro evangelho. Mas o povo agora trocaram. A igreja de Cristo Jesus hoje trocou, vem com outro evangelho, o qual os apóstolos de Cristo Jesus falam nas epístolas dele, aqui nas cartas dele, né? Quando você lê aí as epístolas gerais, quando você lê os livros de Paulo, as cartas de Paulo, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, então você vai ver, e os evangelhos, você vai ver que nesse tempo de hoje, o anticristo, né, pessoas que são contra as coisas de Cristo, estão aí nas igrejas, irmãos, profetizando e falando à vontade, espírito de enganação, espírito de adivinhação. Então você não vê aqui Filipe cobrando nada de ninguém, exigindo nada de ninguém, simplesmente ele pregava o evangelho de Cristo, e é esse evangelho que eu estou apresentando a você hoje, e para isso é necessário que você se enquadre lá em Romanos capítulo 8, que você mortifique a sua carne e tenha uma vida em Cristo Jesus, para que a palavra de Deus ela venha se cumprir na sua vida e você seja uma autoridade espiritual, e chega de oba-oba, de mentira, de disse-me-disse, dizendo que os espíritos estão saindo, porque eles não estão saindo. Eles podem até sair, certo? Mas aquela pessoa, ela não vai ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Essas pessoas não vão ser salvas. E você mesmo que pratica essas práticas, você não vai estar salvo. Porque lá em Romanos 8, o Senhor diz que não tem comunhão, não tem intimidade com essas pessoas. E você não pode entrar na casa de uma pessoa que você não tem intimidade, que você não conhece. Então como você vai entrar na casa do Senhor Jesus, que ele disse que ia para os céus preparar morada para nós? Então está aí, querido, a palavra de Deus. Se acorda, desperta a igreja de Cristo Jesus, porque o tempo é esse, o tempo é agora, e que nessa manhã o Espírito de Deus, o qual estava sobre a vida de Filipe, que encheu, que transbordou Filipe, que agora nós entendemos o que é ser cheio do Espírito Santo, ele possa estar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Que essa ação do Espírito Santo de Deus ela esteja sendo penetrada agora no teu coração, na tua mente, esteja entrando na tua casa, e que verdadeiramente haja cura, haja libertação, haja salvação, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Então está aí a palavra de Deus como ela é, e convido a vocês para que seja esse agente anunciador da palavra de Deus, e que essas ministrações possam se estender, que pessoas possam receber a palavra de Deus como ela é, e de graça, sem pagar um centavo, em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço, que Deus te abençoe, e fica com Deus, em nome de Jesus.